Rio+20. Esse é o Papo no Clique Ligue de hoje. E para ficar antenado com tudo que pode acontecer nessa importante conferência, é preciso aguçar os sentidos e ligar o radar. O Radar Rio+20 é um site que reúne as principais informações sobre a Conferência das Nações Unidas no Rio de Janeiro. A página explica passo a passo o evento e também os temas que serão abordados. Em Beabá do Rio+20, encontramos notícias relacionadas ao encontro no Rio Centro, a história da reunião, os temas que serão discutidos, o que esperar ao final da conferência e muito mais. No link Economia Verde, aprendemos um pouco mais sobre os principais assuntos que serão debatidos. O site traz ainda exemplos de como alcançar a economia verde e a importância desse tema para o futuro do nosso planeta. Na aba Governança, podemos entender como é possível enfrentar procedimentos burocráticos para agilizar protocolos e ações da sustentabilidade no Brasil e no mundo. Ligue o radar e acompanhe a Rio+20. Afinal, o que está em jogo é o nosso planeta. Nesse terceiro bloco do nosso programa, os convidados são o Pedro Teles, do Instituto Vitae Civilis, o Tomás Enlazador, que está via 3G de Pernambuco, então hora entra, hora não entra o sinal dele, e o Ricardo Carvalho, da TV Meio Ambiente, que vai fazer a transmissão do evento pela web. Bom, a gente está discutindo aqui como é que a sociedade civil pode se organizar para participar ativamente da Rio+20, propor mobilizações e ter resultados práticos, para a gente poder ajudar de alguma forma o meio ambiente. Estou com o Ricardo aqui. Ricardo, você participou do papo, você escutou o papo via Skype do bloco anterior, você quer colocar alguma coisa? Não, eu acho que é importante dizer que a participação do público, principalmente a partir da cúpula dos povos, é pressionar, porque qual é o resultado final da Rio+20? É um documento que vai se chamar O Futuro que Queremos. Para chegar a essa redação final, estão sendo feitas reuniões mundiais, e já foram feitas 2, para alinhavar as várias propostas que vêm do mundo inteiro. É o chamado Draft Zero, ou seja, o rascunho zero. Ele está sendo redigido, o próprio Aron Belink da Vitae Civilis, que faz parte, o Pedro, tem acompanhado de perto o andamento e a redação desse Draft Zero do documento final. Então, a Rio+20 vai, no dia 22 de junho, divulgar esse documento, O Futuro que Queremos, com linhas gerais que foram discutidas no planeta todo, o que precisa ser feito para chegar a esse futuro que queremos. Cabe à sociedade civil, cabe à cúpula dos povos, assim chamada, que pressione hoje e sempre para que, pelos canais que existem de comunicação, para que se avance nesse documento final. Agora, um detalhe, esse documento final não é mandatório, quer dizer, os países não são obrigados a participar. Nas reuniões de COP, de conferência, como COP de Mudanças Climáticas, os países que assinam sua participação são obrigados a ratificar internamente em seus países o que foi ali decidido. Na Rio+20 não, é uma declaração de intenções. Mas, diga. Não tem uma crítica nisso? Quer dizer, a coisa não pode ficar solta? Para vocês dois, não pode ficar solta só com essa declaração, assim? Mas é que não tem outro jeito, viu? Não tem como ser diferente. Não dá para... Porque são 3 dias de COP, né? Tem uma pré-reunião e depois tem 3 dias, é dia 20, 21 e 22. O que está sendo a expectativa desde o início da Rio+20 não é ser como foi a Rio 92, lá com seus 15 dias de existência, onde decisões foram tomadas para organizar os países em torno de alguns temas, mudanças climáticas, desertificação. Daí é criadas conferências of parties. Conferências e partes são os países. Tá. Caráter da Rio+20 é outro. Tá, a gente só tem essa sensação de que eles já vêm com o discurso pronto. Eu queria chamar um VT, você vai escutar, obviamente, você não vai poder ver. É um VT que a gente tem aqui da TVT, foi gravado em 1992, durante a Eco 92. É o primeiro VT, tem uma ativista falando, e depois eu queria a opinião de vocês sobre o que mudou daquela época para agora. Vamos soltar esse VT? Clima. O superaquecimento da Terra não tem prazo para acabar.
No Rio, Bush se recusou a assinar qualquer documento que comprometa os Estados Unidos a reduzirem o consumo de energia, o que é o maior problema. Disse não ao Tratado de Alteração Climática com compromissos específicos, não ao dinheiro destinado aos países em desenvolvimento, não à proteção de seus recursos naturais. Mas sim, continuaremos a investir nas guerras e na matança de pessoas para assegurar que os Estados Unidos não tenham que mudar seu comportamento e para que as empresas ricas possam continuar lucrando. A gente escutou aqui o discurso da ativista. O Bush não quis assinar naquela época, nada, enfim. Como é que a gente pode pressionar para que alguma coisa mais prática aconteça? Uma coisa curiosa que tem acontecido recentemente é que começaram a circular alguns e-mails de pessoas que estavam na Rio 92 participando, mensagens antigas e propostas antigas e falando, nossa, olha só como a gente está propondo hoje, muito do que a gente já propôs lá. E como, de fato, a gente teria que ter avançado mais rapidamente, dada a urgência das mudanças que a gente tem, né? Nessa questão de como a gente pode pressionar, por exemplo, tem muitos movimentos, por exemplo, os trabalhadores, os sindicatos. Tanto a CUT no Brasil, por exemplo, quanto o pessoal da Sustain Labor, do ITUC internacionais, estão super estruturados e organizados para aproveitar esse momento da Rio+20 para discutir a questão da transição justa para uma nova economia. O que é essa transição justa? Como é que eu vou garantir que eu vou ter empregos decentes? Como é que eu vou garantir que eu vou incluir as pessoas que vão ter que migrar de setor produtivo, etc., para essa nova economia sustentável e tudo mais? Eles estão aproveitando esse momento de uma forma bem estruturada para colocar a pauta deles. O pessoal dos direitos humanos está fazendo o máximo possível para tentar garantir que a questão da defesa dos direitos não seja reduzida na Rio+20. Você tem, nessa negociação que teve em Nova York agora, na semana passada, alguns países vieram no movimento de tentar reduzir menções aos direitos humanos e tudo mais. Então está começando uma pressão cada vez mais forte na linha de evitar que você tenha uma redução da defesa de direitos nesse documento da Rio+20. Ao mesmo tempo, eu sou uma professora do colégio, de um colégio público, eu quero aproveitar a Rio+20. Então eu não tenho esse espaço de incidência ali dentro da ONU, do governo brasileiro. Como é que eu faço? A Rio+20 é um grande pretexto pedagógico, é o que a gente diz. Ela vai estar na mídia em todos os lugares, ela vai ser um grande evento internacional, vai ter dezenas ou centenas de chefes de Estado aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Ela é um grande momento para você trazer para a sua pauta local, trazer para a sua escola, trazer para o seu bairro, trazer para a sua vizinhança, para a sua comunidade, o debate sobre o desenvolvimento sustentável. Ela é um grande momento, ela cria um grande pretexto para você trabalhar isso na esfera local. E essa cartilha aqui, ela está disponível para escolas públicas, estaduais, para a turma poder se preparar? Como é que a pessoa... Tem a REBEA, por exemplo, que é a Rede Brasileira de Educadores Ambientais. Certo. E também tem a REPEA, que é a paulista, até as estaduais também. Essa é uma rede super forte, que acho que se fortaleceu muito na Eco 92. Vamos colocar esse site aqui para a gente lá conhecer? REBEA? REBEA. Peraí, vamos colocar REBEA. BEA, sim? Isso. rebea.org.br. Isso. Essa é a Rede Brasileira de Educadores Ambientais. Aí essa é uma rede super grande, é uma rede com trabalha bastante em cima da questão de meio ambiente, tem até uma abinha da Rio+20 ali. Tá, vamos clicar aqui. É um ponto importante de comunicação para quem trabalha com educação ambiental. Eu queria chamar a atenção para um ponto, Marcelo, que é da maior importância e que não foi falado ainda. Economia verde quer dizer o seguinte, em última instância, e eu entrevistei o especialista da ONU que em Genebra redigiu esse documento. Eu o entrevistei. E o que está por trás disso tudo, Marcelo, é trazer para a luta o setor produtivo, o setor que produz, indústrias, etc. É o chamado setor capitalista. Ninguém vai combater o capitalismo com a Rio+20. Então, vamos trazê-los para a luta para que eles mudem o seu modo de produção que seja mais sustentável. Isso, Marcelo, é da maior importância. A economia verde entra como tema porque é fundamental passeata, a cúpula dos povos, tudo. Mas se o setor produtivo, pressionado pelos consumidores, se o setor produtivo não mudar o seu jeito de produzir tudo aquilo que a gente consome, o planeta vai para o beleléu. Tem um dado que é arrepiante. Se o planeta inteiro consumisse como consome o hemisfério norte da Terra, Estados Unidos, Europa, Canadá, etc., seriam precisos 4 planetas para ceder a matéria-prima suficiente para essa produção. Gente, tudo vem da natureza. Precisa mudar a relação do setor produtivo com ela. Deixa eu chamar... Nós temos um VT também feito em 92,
sobre o Banco Mundial, que foi discutido durante a Eco 92. Vamos chamar esse VT? Você escuta por aí e depois a gente conversa um pouquinho sobre esse tema, tá bom? Florestas. Apenas uma carta de intenções. Nós pensamos que, no momento, existem muitos países subdesenvolvidos que são obrigados a buscar recursos na floresta para se desenvolverem. E achamos que isso é possível se for feito através de uma ação inteligente. Quer dizer, não podemos considerar a floresta como uma relíquia, um jardim que não pode ser tocado. On ne peut pas considérer les forêts comme une relique, comme un jardin qu'il ne faut pas toucher. No Banco Mundial, diminuir a pobreza continua sendo nosso objetivo fundamental. A eficiência do banco em combater a pobreza enquanto protege o meio ambiente é o padrão pelo qual o nosso desempenho como instituição de desenvolvimento deverá ser julgado. As a development institution should be judged. O Banco Mundial é um dos maiores culpados pela degradação ambiental. O Banco Mundial financia muitos projetos grandes, barragens, a destruição das florestas, a destruição das comunidades. É uma das agências que facilita a destruição ambiental. O Banco Mundial está pedindo pela instalação de indústrias sujas no sul. The World Bank is calling for the dumping of or the placement, the location of dirty industries in the south. Ricardo, deu para você escutar aí um pouquinho? Deu. A história do Banco Mundial em relação ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável é a pior possível, né? A pior possível. Vários escândalos foram estourando ao longo dos anos de dinheiro do Banco Mundial, que foi com tal ditador, que não sei o quê, que fez a barragem. Então, escândalos não faltam. Não falta escândalo em lugar nenhum do mundo, tá certo? A corrupção, ela campeia em tudo quanto é canto. Nós temos que combater isso. Agora, isso não pode ser um sinal, isso não pode ser um sinal de falência das instituições, de jeito nenhum. Tem que ficar de pé a bandeira da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável. Isso se dá na Rio 92, isso se dá na Rio, em todas as COPs, as conferências, vai se dar na Rio 92, se dará na Rio +20. O importante é que a gente tenha clareza do que vai ser discutido e que a gente saiba os limites para que não se frustrem sociedade, ativistas, ativar. Eu sou hoje um jornalista observador dessa realidade. E o que eu vejo é muito falatório, quando, na verdade, a Rio +20 vai ser um divisor de águas, mesmo sendo apenas uma declaração do planeta, para o planeta. O planeta precisa disso hoje. Tá. E a Rio +20 será muito importante. Legal, vou passar aqui para o Pedro. Então, tem duas coisas que a gente tem que destacar quando se fala de pobreza, redução de pobreza. Tem o professor da USP, Ricardo Bramovai, que fala muito disso, por exemplo. Quando você fala de redução de pobreza, só reduzir pobreza não é o suficiente. A gente tem que reduzir, no Brasil, o que a gente tem no Brasil, além da pobreza, é uma enorme desigualdade. E a questão de justiça social exige igualdade e a equidade como um todo. Então, a gente tem que não só reduzir a pobreza, como também colocar a desigualdade na pauta. Isso é fundamental. E uma segunda coisa é, reduzir a pobreza a qualquer custo também não é a solução. A gente tem a questão dos limites planetários. Então, se você reduzir a pobreza para colocar todo mundo no nível de consumo de um americano médio, acabou o planeta. A gente já consome hoje mais do que o planeta consegue gerar. Então, você tem que reduzir a pobreza pensando também na desigualdade e pensando nos limites planetários. Senão, você não vai chegar num resultado. Senão, você vai gerar outros problemas. É fundamental ter essa perspectiva mais ampla do debate de redução de pobreza. Obrigado, Ricardo, pela sua participação. Obrigado, Tomás, também, que participou com o 3G do Pernambuco, mandou uma mensagem para a gente aqui, dizendo que quando estiver em São Paulo, vem nos visitar. E obrigado, Pedro, por ter nos ajudado a entender como que as pessoas podem participar aí da Rio +20. Obrigado, em breve, o conteúdo desse programa vai estar disponível no portal da TVT, onde você tem acesso a todos os outros temas que nós já abordamos aqui no Clique Ligue. O endereço é tvt.org.br. Acompanhe tudo o que acontece aqui, na TV dos Trabalhadores, também pelas mídias sociais. No Facebook, é só procurar por Rede TVT. E no Twitter, é só digitar @RedeTVT. A gente se encontra aqui na semana que vem ou a qualquer momento na internet. Tchau!